Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e meus amigos, hoje já são 18 dias transcorridos do mês de dezembro, né? 12 dias aí para comemorarmos o nascimento do nosso querido Mestre Jesus, né? Que alegria para nós. E nós estamos aqui para mais um estudo. E esse estudo hoje será o nosso último estudo do ano, né? E vamos fechar com chave de ouro com o nosso convidado da noite, a primeira vez que ele vai estar aqui conosco. Mas, como é de costume, meus amigos, eu vou convidar o nosso amigo Ronaldo. Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo, para a leitura do nosso pequeno, grande livro, né? Caminho, Verdade e Vida. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a Boa noite, querido. todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vamos, né, para essa maravilhosa leitura de hoje. Como sempre, na verdade, né? Façamos nossa luz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso planeta, de nosso plano, procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem irradiação brilhante de nossos próprios ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece o que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume às palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando, embora, a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Caminho, Verdade e Vida, lição 86. Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja. Que assim seja, né? Hum. Que sejamos luzes, né? Jesus já dizia, seja luzes, né? E
Agora vamos convidar a nossa querida amiga Iraides, que irá fazer a oração inicial. Depois dessa introdução do Emmanuel, né, essa fala dele, linda, maravilhosa, né, Iraides? Seja É, bem-vinda, minha amiga. obrigada, boa noite a todos, principalmente ao nosso convidado aí, São João, né? É muito bom, né? É Jesus trazendo coisa nova para nós. Natal é todos os dias, Jesus é todos os momentos, né? Mais que nesses dias em especial, em que se aproxima, né, para nossa comemoração da vinda do governador planetário entre nós. A gente vai sentindo o coração cheio de esperança, vai serenando esses sentimentos de procura, futilidades, emaranhados desse mundo e corre, corre, né? Não é isso. É Jesus. É Jesus nos convidando através dos irmãos do caminho a, né, a estarmos mais perto dele. Que possamos, Senhor Jesus, aceitar contigo a renovação, pelo menos por cada ano, para fazermos essa reflexão, podermos renovar nossas atitudes, nosso comportamento, nossas emoções, ajustando com seu santo evangelho, com essa cartilha de luz, com esse roteiro que serve para o novo ano, mas também para todos os anos, que é a luz da nossa caminhada, a luz da nossa vida. Senhor Jesus, nossa imensa gratidão por deixar as esferas de luz e vir ter nessa história de penúria, de escuridão, de tristeza, de ignorância sobre tudo. Vieste ter conosco, Jesus, mas deixaste da manjedoura à cruz até nos dias de hoje, para todos os povos, para todas as nações, o seu exemplo de amor, no olhar, na atitude, nos afazeres com o próximo, no estar, no caminhar, onde quer que possamos ir, que o Mestre possa se retratar através de nós. Vou falar uma poesia, meus irmãos. Na noite de Natal, pelo Espírito João de Deus. E psicografia de Francisco Cândido Xavier. Minha mãe, porque Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio entre nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado, de seda e pedrarias? Acredito, filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes, penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela, um ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu, que sorria, concluiu um sentimento de eterna melancolia. Por certo, filhinho, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não abrirmos na terra as portas para Ele de nossos corações. Possamos abrir a porta de nossos corações na simplicidade, na humildade, que Jesus espera de nós, né, todos os dias. E que Jesus também possa adentrar o lar de cada um e visitar todos nós, trazer-nos o presente da paz,
a paz universal, né? Que sejamos mais fraternos, mais solidários, mais irmãos. E, sobretudo, queridos irmãos, mais otimistas, porque o otimismo e a alegria são energias do coração de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, equipe aí do São José Marques Garcia, que está conosco. Obrigada, amigos encarnados e desencarnados. É com muita gratidão, né, que encerramos esse ano, não é, Tânia? Sim, E a nossa gratidão, sobretudo, a Jesus e a espiritualidade amiga assim seja. do coração. Muito obrigada, querida. E agora vou convidar a nossa amiga Odília, né, depois dessa bela reflexão que a Iraídes fez para nós, né? Vou convidar a Odília para uma leitura do Evangelho para nós. Boa noite, Odília. Seja Boa bem-vinda, noite, querida. Tânia. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. E vamos à nossa leiturinha de hoje. Entrou aí, né? Deixa eu pôr grandão. Agora Certinho? sim, agora sim. Deixa eu só. Pronto. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens que vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Item 4. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denota a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Muito Esses bem. 70 vezes 7 vezes, quer dizer, a gente não vai fazer a conta, mas é ao infinito, né? Quanto a gente puder. Obrigada, Odília. E agora, para nossa alegria, vou convidar o senhor João, né, que é um trabalhador incansável da doutrina espírita. Ele adora estudar, está sempre ali estudando, pesquisando, né? É um trabalhador lá da Casa da Prece, né, Alberto Ferrante, e também na Nova Era, está aí conosco, né? Sempre que é solicitado no trabalho, né, seu João? Como é bom trabalhar para É, Jesus. tá Seja bem. bem-vindo, meu amigo. Tá bom, obrigado, Tânia. Nós que É, agradecemos. tá. Boa noite às outras pessoas que não tivemos a oportunidade de cumprimentá-la no início. E o nosso trabalho aqui hoje vai estar baseado no capítulo 10 do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Nós estamos em dezembro, né? É um mês mais gostoso do ano, principalmente para quando a gente é menor, quando é criança, a gente está ansioso para receber o presente de Natal.
Mas também é um mês muito interessante, porque é comemorado o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos perfeitamente que Jesus Cristo foi o espírito mais evoluído que esteve no nosso planeta, e ele veio dar uma interpretação de formas diferentes das leis divinas, mas sem querer alterá-las. Nós encontramos isso no capítulo 1 do nosso Evangelho. Não vim destruir a lei. Jesus Cristo, quando aqui esteve, ele não condenou ninguém. Nós podemos citar um dos casos, o caso da mulher adúltera, que ao final da polêmica existente, ele pergunta à mulher: onde estão os que te condenavam? Ela respondeu: não os vejo. Ele também disse: eu também não te condeno. Vais e não tornes a pecar. Ele também, além de não condenar, ele também pediu perdão. Não para si, mas quando foi feita a frase, a gente não se sabe se ele se dirigia aos romanos, que não o conheciam, ou aos judeus, que não o aceitavam, uma situação que persiste até hoje, que eles não aceitam ele como o Messias, o enviado para nos orientar. A frase que ele disse, quando ele ainda estava crucificado, preso à cruz, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Podemos observar que, portanto, Jesus não condenou e pediu ao Pai, nosso Criador, perdão para aqueles que o prejudicaram, mostrando assim de como se pratica a caridade. Isso ocorreu há mais ou menos 2000 anos. E Kardec, no seu trabalho no Livro dos Espíritos, recebeu uma resposta da espiritualidade, na questão 886, dizendo que como Jesus entendia a caridade. A resposta da espiritualidade foi benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Nós vemos que Jesus deixou vários ensinos para nós, e nesse mês do seu nascimento nós estamos recordando. Veja bem, Jesus Cristo fez o chamado Sermão da Montanha. Outros dizem que se trata das bem-aventuranças. São orientações ministradas por Jesus, e estão compostas de mais 30 itens do Sermão da Montanha, e todos indicativos do caminho a ser seguido para salvar nossa alma. Isso nós sabemos que todas as religiões cristãs usam esta frase. Mas nós espíritas temos um entendimento diferente. No capítulo 10, como nós dissemos, está lá que Kardec aproveitou do Sermão da Montanha, bem-aventurados que são misericordiosos. Lá na parte das instruções dos espíritos, existe um subtítulo: Perdão das ofensas. É um texto do espírito Simeão, de Bordeaux, 1862, e de Paulo Apóstolo, em Lyon, em 1861. Na nossa prosa aqui, que nós temos a felicidade de estar aqui, procuramos, através da pesquisa na literatura espírita, alguma coisa sobre o perdão que se enquadra na atual conjuntura que nós vivemos, da situação que nós estamos passando no dia a dia. Vamos ver se nós conseguimos traduzir aquilo que acontece conosco, acontece com o vizinho, acontece com nossos amigos. Como nós vamos agir diante de situações que exigem de nós tolerância e a capacidade de entender aqueles fatos
que muitas das vezes são desagradáveis. Como os cristãos que somos, nós devemos procurar agir de acordo com os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, visando a prática do perdão. Perdão é uma palavra de origem latina, perdonare, onde o prefixo per significa total, completo, inteiro. E o final da palavra donare significa dar, entregar e doar. Agora, sobre o perdão, às vezes é difícil para nós dar o perdão. E também é mais difícil quando temos que pedir o perdão, que constitui uma das nossas fraquezas e da nossa imaturidade espiritual. Quando das infringência aos ensinos divinos, nós espíritas sabemos perfeitamente que não haverá castigos, e sim uma outra oportunidade que teremos de corrigi-lo através da reencarnação. Nosso Criador não se sente ofendido com as nossas falhas, porque ele já tem conhecimento da fraqueza e da maturidade, da imaturidade espiritual que possuímos. Veja bem, vamos falar uma lenda para entender o motivo disso aí. No judaísmo, que era a nação de Jesus Cristo, existe uma lenda. Diz o seguinte, que o executor do julgamento de Deus é o anjo Miguel, que tem em suas costas apenas uma asa. Agora, o executor da misericórdia divina é o anjo Gabriel, que possui 2 asas em suas costas. Portanto, voa mais rápido. Qual é a moral da história? Deus está mais preocupado em ser misericordioso com nós homens do que fazer o nosso julgamento pelos nossos erros cometidos. Como nós dissemos anteriormente, na questão 886, nós vemos que, nessa lenda, nós teremos várias oportunidades de corrigir nossa falha sobre o perdão que nós deixamos de praticar. A correção do erro pode ser na fase atual que nós estamos vivendo ou em outra encarnação. Está na nossa dependência. Na situação atual, o pedido de perdão, quando feito de coração e com real arrependimento, será concedido. Em outra encarnação, a correção poderá ser feita em situação inversa, ou seja, será criada pela providência divina que a pessoa vai sofrer o mesmo fato constrangedor que havia proporcionado ao outrem. Não se trata de qualquer coisa de castigos, e sim a oportunidade que nos é dada da correção dos nossos deslizes praticados. Mas voltamos à situação atual que nós estamos vivendo. Se nós reconhecemos que falhamos e temos a coragem de pedir perdão, Deus, em sua infinita bondade, nos dará condições de reparar o erro. A posição assumida pelo ofensor, ao dirigir-se ao ofendido, com o intuito de corrigir sua falha, está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, versículos 25 e 26, que diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. Então, vejamos,
Nós acreditamos que, enquanto estais com ele a caminho, trata-se da nossa jornada terrena, onde nós estamos tentando cumpri-la da melhor forma possível. Agora, não vos entregue ao juiz. Essa é conhecido como e chamado o juízo final de cada existência terrena. Nós sabemos que isto vai ocorrer, porque somos o único animal que temos o conhecimento que morreremos materialmente um dia. Então, veja bem, nós não sabemos quando isto vai ocorrer. Nós estamos aguardando numa fila que não podemos mudar de lugar. Não podemos deixar o nosso amigo de trás ir à nossa frente. Não podemos voltar ao último lugar na fila. Quer dizer, não tem situação. Nós estamos no nosso lugarzinho e está reservado a nós. Então, veja bem, quando nós retornamos ao plano espiritual, nós devemos procurar, antes disso, evitar as situações negativas pelas quais nós passamos, para evitar um mal maior no futuro. Veja bem, o André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, ele diz sobre situações da seguinte forma: são muitas as possibilidades do exercício do perdão nas situações mais corriqueiras da vida diária, tais como uma brincadeira de mau gosto quando é feita a nós. Quando nós sentimos a desatenção de um amigo ou uma chacota de um companheiro. Nós temos também que muitas vezes nós sentimos a hostilidade do colega, de um vizinho, o destempero verbal no trânsito, que ocorre muito, a implicância do sogro ou da sogra, a negligência de um balconista quando nós estamos comprando alguma coisa, a irritação ou mau humor, seja do marido ou seja da esposa. Veja bem, com o intuito de corrigir as nossas falhas, o ofensor deve se dirigir ao ofendido e pode ocorrer duas situações. Nessas situações que nós acabamos de elencar, citando como exemplos que acontecem conosco no dia a dia, vamos lembrar dos ensinos de Jesus Cristo. Mas a respeito do intuito de corrigir a falha, dirigindo-se ao ofendido, pode ocorrer duas situações. A primeira é aceita de bom grado pelo ofendido o pedido que é feito de desculpa ou de perdão. Agora, o outro a situação que pode ocorrer é a recusa do pedido formulado. Vejamos o seguinte: a pessoa que aceita o pedido de perdão, mesmo intuitivamente, entende que guardar mágoa e ressentimento pode dificultar o seu caminhar. Ao perdoar, esta pessoa demonstra esforço para se elevar, um certo conhecimento em assimilar as verdades espirituais, sinal evidente do progresso anterior. No capítulo 10 que nós estamos vendo, nas instruções dos Espíritos, lá no item 15, o apóstolo Paulo diz que são duas formas de se perdoar, diferentes entre si. Veja bem, a primeira fala a respeito do perdão dos lábios. Ao ser questionado com o pedido de perdão, a pessoa diz: perdoo, mas em realidade diz para si mesmo:
não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Quando a pessoa recusa esse pedido de perdão, ela está demonstrando a sua inferioridade espiritual, o seu grau de imperfeição, aumentando assim o seu grau de responsabilidade. Sobre a recusa em aceitar o pedido de perdão, a Beatriz Carvalho, em seu livro Um Novo Olhar sobre o Evangelho, diz o seguinte: se não formos capazes de perdoar os sentimentos agressivos que nos atingiram e que nos aninharam na alma, eles poderão constituir um pesado fardo capaz de produzir reações que se transformarão em débitos maiores que a ofensa que lhes deu origem. Invertendo a situação, de vítimas passaremos a algozes, com todas as consequências. O rancor é sempre sinal de baixeza, de inferioridade. Portanto, não é o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão, que Jesus Cristo nos ensinou, é aquele que lança no esquecimento, deixando no passado as críticas e as ofensas. Tal procedimento é característica de grandes almas. Para que o perdão seja realmente verdadeiro e aceito por Deus, vamos citar alguns exemplos de situações elencadas por André Luiz, novamente no livro Vivendo o Evangelho. Ele diz o seguinte: quando a doença nos agride, nós nos tratamos. Quando existe frio ou calor que nos ataca, nós nos precavemos. Se a chuva nos molha, nós nos enxugamos. Se existe lama que respinga em nós, nós nos limpamos. O que nós queremos dizer é o seguinte: são situações que nós jamais apagaremos da nossa mente. Principalmente agora em dezembro, na nossa querida Franca, as chuvas estão caindo sem mais nem menos os temporais. Para as pessoas desprevenidas, se tomar uma chuva, chega em casa, troca de roupa, se seca. Sempre vai lembrar do acontecido, mas não tem mágoa no coração. Então, isso é o perdão. E o André Luiz conclui essa parte da seguinte forma: em todas essas situações, neutralizamos o mal com rapidez. Faça o mesmo com a mágoa que nasce da agressão gratuita. Esqueça logo as ofensas do caminho, na certeza de que o perdão não é só virtude, é também tratamento. Veja bem, em outras situações, nós vamos fazer uma pergunta: podemos perdoar alguém que nos ofendeu e não pediu perdão? Pode ocorrer também duas respostas. A primeira, já sabemos, né? É não. Por que não? Porque entendemos que na transação do perdão só é possível quando ele, o perdão, é pedido e concedido. Senão, a segunda que nós vamos ver é sim. Porque você pode e deve cultivar uma atitude de perdão, ou um espírito de perdão para com essa pessoa que lhe ofendeu e não pediu desculpas. Vejamos, mesmo que o ofensor não desfrute das bênçãos de um relacionamento restaurado pelo perdão.
não tem importância. É necessário perdoar. Você ainda pode desfrutar das bênçãos de Deus por lhe oferecer e ser uma pessoa que perdoa. Além do mais, nós não devemos nos esquecer que sempre que estamos orando o Pai Nosso, e lá diz: perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Veja bem, essa frase está no Pai Nosso, nós oramos constantemente e rezamos. E se encontra no Coletânea de Preces Espíritas, lá no capítulo 28. Veja bem, com isto, Jesus Cristo nos mostra que essa ação do perdão nos enriquece espiritualmente. Algum poderá perguntar, nós vamos fazer um pequeno esclarecimento, que em muitas orações, inclusive a Igreja Católica pratica mais esta, é feito da seguinte forma: perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Veja bem, gente, acontece o seguinte: quando Cristo nos ensinou o Pai Nosso, a palavra dívida, naquela época, não tinha a conotação atual, que significa coisas materiais. Então, o Concílio Vaticano II, que começou em 58 e terminou em 64, a Igreja resolveu mudar, trocar a palavra dívida por ofensas, que é uma coisa mais atual, de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Mas depende da sua fé como você vai orar. Se você disser dívidas, você está no sentimento de dívida, não material. Se você fala ofensa, você já está utilizando uma frase atual porque você está se sentindo ofendido. Então, veja bem, para os ofensores que não pedem perdão, a escritora Elaine Androvandi, no livro dela, A Difícil Arte de Perdoar, diz o seguinte: sim, sempre, pois o perdão é sempre vantajoso para que perdoe, pois o culpado seguirá devedor perante a lei de amor até que salde sua dívida reparando os erros. Prossegue ela: cedo ou tarde, a lei divina recoloca a vítima e algoz frente a frente, para que este possa compensar o prejuízo que causou. Então, vamos. Quando nós verificamos um problema entre outras pessoas, em qualquer situação, é fácil apresentar uma solução para os envolvidos. Quando somos nós os infratores, a situação se torna um pouco difícil. O problema se torna difícil, se torna maior, quando se trata de uma pessoa que é orgulhosa, que não admite que errou, pessoas que não têm o autoconceito de si próprio. Perdoar não é algo fácil. Para a maioria das pessoas, por envolver muitos sentimentos nocivos, como a raiva, decepção, frustração, mágoa e rancor, entre outros, nós precisamos entender que devemos remover em nós esses sentimentos negativos para podermos praticar o auto-perdão. O auto-perdão tem que haver com as nossas autoexigências que praticamos conosco mesmo e como encaramos os nossos erros e as nossas falhas que cometemos. Devemos reconhecer, principalmente com humildade, os erros, pois somos falíveis, cometemos falhas que às vezes ocorrem sem premeditação.
Para iniciarmos a prática do auto-perdão, é necessário que a pessoa tenha em mente sempre o ato e uma honesta reflexão do que realmente deseja com esse auto-perdão. Uma abordagem terapêutica nos indica que são 4 as ações que a pessoa deve começar a praticar. O interessante é que todas começam com a letra R. Vejamos o seguinte: uma é responsabilidade no ato que praticou e devemos buscar a solução. O outro R, restauração. Buscar a melhor forma de reparar o ato praticado, seja por algo objetivo ou, se preferir, uma situação simbólica, mas sem mágoas. A outra é a renovação. Nós devemos procurar a nossa reforma íntima, trocando os hábitos negativos por positivos. E o mais interessante, remorso. Evitar essa energia negativa, pois ela irá nos prejudicar tremendamente. Ela é a culpa tormentosa que nos faz sofrer, gerando em nós a autopunição. Tenhamos sempre em mente: o remorso é a agressividade dirigida contra si mesmo, enquanto que o rancor e o ódio é dirigido ao outro. Isso está na frase de Elaine Androvandi, no livro que nós estamos lendo, A Difícil Arte de Perdoar. Vamos repetir a respeito do remorso a frase da Elaine. O remorso é a agressividade dirigida contra si mesma, enquanto o rancor e o ódio é dirigido ao outro. A falta do auto-perdão pode ter consequências graves para a saúde das pessoas. Geralmente são surgidas pela ansiedade, pela depressão, como também pela falta de motivação frente à vida. Vejamos bem. Em outras situações, veja bem, ao evitar a conversa ou uma discussão, quando a pessoa é ofendida e não se sente culpada, a pessoa está se prejudicando. Ao tentar manter a paz, a harmonia, acaba guardando o ressentimento de culpa, podendo ocorrer o distanciamento emocional. Em uma outra situação, muitas das vezes que ocorre, é o excesso de pedidos de perdão quando não devidos. Isso irá também prejudicar o ofendido. Por quê? Ele vai continuar apresentando os mesmos defeitos no futuro, tornando-se um egoísta, um vaidoso, um individualista e orgulhoso, achando-se que é dono da verdade. Também pode ocorrer que, em determinada situação, a ofensa disparada não tenha atingido conforme a nossa preocupação. A pessoa ofendida talvez já tenha entendido a situação e nos perdoado. Mesmo assim, o diálogo é necessário. Nós falamos no início da origem da palavra perdão. Mas existe uma diferença entre perdoar e desculpar, que nós citamos, inclusive, o fato de pedir perdão ou pedir desculpa. Então, veja bem, na pesquisa que nós realizamos, nós encontramos o seguinte: desculpar
é calcar mágoa para dentro de uma mochila que, com o tempo, vai ficando cada vez mais pesada e vai dificultar o seu caminhar. Esse é o desculpar. Nós jogamos dentro da mochila. Agora, perdoar é desenterrar as mágoas, libertar o outro num abraço e seguir em frente. Perdoar também é conscientemente aderir ao outro que lhe fez mal. É a dispensa da culpa por qualquer dano causado por ele. No início, nós falamos de determinadas situações do nosso dia a dia. Veja bem, o padre Fábio de Mello tem uma frase realmente interessante. Diz ele o seguinte, que perdoar é jogar fora o lixo que o outro deixou em nós. Sério? Então vamos em frente. Cientificamente, não se tem conhecimento de que o nosso cérebro humano consiga apagar todos os registros existentes na memória por um ato de vontade própria. Portanto, é impossível esquecer ou apagar para sempre as boas lembranças, como também as más lembranças de nossa mente. Tudo fica registrado, seja os fatos da atual encarnação, seja os fatos das anteriores. Veja bem, mesmo não estando presentes no dia a dia de cada pessoa, elas se encontram nas partes escuras da nossa mente, que usualmente é conhecido como zona do inconsciente. Em outro livro, do Jorge Andréas, este denominado Do Outro Lado da Matéria, ele denomina esta zona do inconsciente como zona espiritual, onde estão arquivados todos os temas, bons ou ruins, das encarnações anteriores. Estas situações estão fora da zona de consciência do ser humano. No cérebro do corpo espiritual, que Allan Kardec chamou de corpo fluídico do perispírito, tais registros jamais se apagam. Essas marcas, de acordo com o que disse Joana de Ângeles na psicografia do Divaldo, Liberta-te do Mal, ela diz o seguinte: fixações mentais pessimistas, adoção de mágoas e anseios de vingança, ciúme e rebeldia emocional, transformam-se em tóxicos destrutivos que são transferidos para o sistema nervoso, alojando-se no aparelho físico. Depressões profundas, distúrbios no pânico, ansiedade e angústia, maledicência, calúnia, lenta e insistentemente emitem ondas negativas que prejudicam não só o próximo, como também aquele que as alimenta. Prossegue a mentora. A vida em família, esta sociedade pequena, exige responsabilidade que se deve caracterizar pelos sentimentos da ética e da moral em seu sentido mais profundo, portanto, acima de todas e quaisquer conveniências. No corpo físico, as lembranças podem ser apagadas por tumores, por AVC, por traumatismo ou outras doenças que afetam as áreas da memória. Desta forma, as ofensas recebidas, mas não compreendidas e não perdoadas, retornam quando abrimos as janelas do nosso passado. Portanto,
O desenvolvimento do ato de perdão tem início com o uso das lentes do amor, da compreensão e da tolerância. Em um ato de alta complexidade e um longo processo de releitura do passado, nós vamos procurar entender tudo. Vejamos bem, o perdão nasce de uma escolha dentro de nós, de cada um que vai utilizar a sua cota de amor com mais intensidade, buscando superar seus limites no caminho da evolução. Ainda do livro A Difícil Arte de Perdoar, Elaine Androvandi apresenta algumas sugestões para que nós iniciemos a caminhada rumo à liberdade, rumo à alegria e, principalmente, à paz. Diz ela, nós devemos ter o desejo de perdoar. Nós devemos munir-nos das virtudes necessárias para tal. Humildade, compreensão, tolerância, paciência, compaixão e, principalmente, a prática do amor. Ela diz também que nós devemos tornar consciente a raiva ou a culpa que nós temos. Que nós devemos falar muito sobre a nossa dor. Se for necessário, chore bastante. E pensar também o que é meu nessa história. Tenha uma visão espiritual da vida. Nós devemos nos amar mais. Nós devemos nos capacitar cada vez mais na prática do amor. Então, veja bem, nós, para encerrar essa participação, de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós temos uma frase da poetisa goiana, Cora Coralina. A frase dela é realmente interessante e caracteriza a simplicidade do povo brasileiro, principalmente do pessoal goiano. Ela diz o seguinte: você não pode evitar que os problemas batam à sua porta, mas não há necessidade de oferecer-lhe uma cadeira para sentar. Perfeito? E para encerrar, está no livro também da Elaine Androvandi, A Difícil Arte de Perdoar, e inclusive lá ela cita que é um autor desconhecido. Então vejamos, ela diz que perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar é se lembrar sem se ferir, sem sofrer. Por isso, é uma decisão, não um sentimento. Então, gente, nesse mês de dezembro, dentro dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo a respeito do perdão, amar o próximo como a si mesmo, nós trouxemos essas reflexões que nós vamos viver, que nós estamos vivendo, pelos quais nós passamos. Vamos deixar assim um pouco de ser teórico, você tem que perdoar. Então, você tem um motivo, nós procuramos mostrar por que você precisa ter um motivo para perdoar e, principalmente, para pedir o perdão. Perfeito? Essa é o que eu havia preparado para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, nós temos aqui o Guilherme, a Tânia, certo? Para responder todas as questões que estão em dúvida. Olha lá, o Guilherme até gostou do sorriso dele lá, tranquilo, certo? Bom, então tá. João, Tá o senhor bom? fez a gente refletir muito, seu João, né? Que nós Uhum. possamos, né? Porque é muito fácil falar para o outro perdoar, né? A gente tem que trabalhar dentro da gente, né? Essa questão, né? E
o melhor exemplo para nós é o nosso querido Mestre Jesus, né? Então, que possamos seguir a caminhada, né? Rumo ao novo ano com o nosso querido Mestre Jesus. Seu João, nossa gratidão. Foi maravilhoso. Fiquei aqui refletindo tudo. Depois eu vou ter que pegar de novo, a hora que eu tiver o link, fazer umas anotações aqui, Não, poder refletir não, eu, ainda mais. ah, eu agradeço o elogio, né? Mas a gente procura, porque é, a- as teorias, o ensinamento teórico, é muito complicado. Eu sempre tive dificuldade em toda a minha vida de procurar entender as coisas, saber como eu agia. Então, eu sigo essa linha, procurando traduzir, igual a gente citou o exemplo aí no trânsito. O trânsito fica xingando, não há necessidade de xingar. Talvez a pessoa que fechou você está correndo para salvar alguém, a gente não A gente sabe, não certo? Então, sabemos. são essas coisas, né? Então, tá É, bom. então Carla, vamos. Nada como um dia atrás do outro para a gente ir perfeitamente. refletindo e vai amadurecendo, né, seu João? É Seu verdade. João, Eu aconselho todo mundo a ler esse livro da Elaine Androvante, A Difícil Arte de Perdoar. Excelente livro. que Muito bom, bom. muito bom. Perfeito? Bom, Nossa gratidão, então, seu João, e que no próximo ano o senhor já pode estar escalado para o nosso evangelho, né, para trazer mais reflexões sobre os temas do nosso querido evangelho, né? Que o nosso perfeito. querido Mestre Jesus tentou, vem todo dia tentando nos falar e tem hora que a gente ainda não compreende, né? Principalmente essa Perfeitamente. questão do remorso. O remorso é nosso, né? É, Vamos deixar para lá e vamos caminhando para frente. Então, temos que. gratidão, seu João. Muito Obrigado. obrigada mesmo. Espero que tenham gostado e a Muito, gente muito. pretende voltar, se convidado outra vez, estaremos Ah, pode aqui. ficar tranquilo. Ah, o telefoninho vai tocar de novo. Tá? Só o ano que vem, só o ano que vem. Só o ano que vem, seu João. Tá bom, certo? Nossa Então, tá bom. gratidão. Seu João Obrigado. fica conosco agora para as nossas vibrações finais, né? Perfeito. Onde nós vamos agora agradecer muito ao nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre maior, né? Que sempre está conosco nos nossos momentos de alegria, mas principalmente nos nossos momentos de tristeza. E que nós possamos sempre termos a certeza que não estamos sozinhos. O nosso espírito protetor, né? Os nossos bons amigos espirituais estão conosco a todos os momentos, nos dando a mão, nos carregando muitas vezes no colo, para que possamos a cada dia sermos um pouquinho melhores. Então, meus amigos, que neste momento final da nossa reunião, nós possamos agora abrir a porta do nosso coração e deixarmos Jesus adentrar, para que possamos assim sermos mais indulgentes, mais tolerantes, mais confiantes nessa proteção divina que todos nós temos. Que as nossas vibrações possam chegar até os nossos irmãos que não puderam estar conosco, possa chegar aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos hospitais, nos presídios, Senhor, aos corações daquelas mamães que estão em prantos, pela partida física e pela partida, muitas vezes, moral, de seu filho, de um ente querido, mas que tenhamos sempre em mente que aqui é apenas uma etapa da nossa evolução, que a vida sempre continua.
e sempre após a tempestade, o sol volta a brilhar. Agradecemos muito a equipe do senhor José Marcos Garcia, que visita todos os lares, fluidificando as águas, trazendo o passe que cada um de nós necessita. Então, nessa nossa última reunião do ano, agradecemos. A nossa palavra final é de gratidão. Muito obrigada, bons amigos. Senhor Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, seu Adalto. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Não vou nomear o nome de vocês que estão aqui na sala virtual, que eu posso esquecer um ou outro, mas quero, do fundo do meu coração, agradecer a caminhada junto, né? Esses anos que nós estamos aqui, uns mais novos, né? Outros que estão aí conosco desde o nosso primeiro evangelho. Então, que nosso querido Mestre Jesus renasça em todos os momentos na vida de cada um de vocês. Que a família de cada um, o lar, seja abençoado com muita paz, com muito amor e com muita luz. E que no próximo ano, meus amigos, e os nossos amigos também virtuais que nos assistem sempre posteriormente, também possam receber toda essa minha gratidão, né, em nome do Centro Espírita Esperança e Fé, e no próximo ano que possamos estarmos todos juntos, estudando o Evangelho, que nos dá força, nos dá o caminho, né, esse nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso querido, né, Allan Kardec, que organizou, que foi codificando ali as mensagens espíritas, que nós possamos sempre termos em mente que um dia de cada vez, um degrauzinho de cada vez, para que possamos sempre estarmos mais perto do nosso querido Mestre Jesus e da nossa querida Mãe Santíssima. E que a equipe do senhor José Marcos Garcia nos abençoe com muita paz, com muita luz e com muito amor. Gratidão, meus bons amigos, Feliz Natal, um ano de muita luz. Um beijo no coração de vocês e até o próximo ano, se Deus assim nos permitirmos. Gratidão, Feliz Natal a todos.